Hoje nós teremos duas entrevistas especiais aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, uma com o prefeito Lucas Zanata, que já está aqui no estúdio, e logo mais com o governador Tarcísio de Freitas. Eles vão falar sobre os investimentos para Araçatuba e região. O Zanata já está aqui com a gente, já está posicionado, já dá para dar um bom dia? Tá ligado o microfone aqui? Tá ligadíssimo. Então Bom dia! Bom dia, Suelen. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre uma alegria e uma honra estar aqui falando com vocês. Zanata, eu quero começar uma pergunta mais, como eu vou dizer, factual aqui. Tá. A notícia mais fresquinha, o governador está aqui na cidade, chegou ontem. Dos anúncios que ele fez, qual você considera que é o mais importante aqui para Araçatuba? É uma mensuração até difícil, mas vamos pensar que 42 milhões de reais no AME cirúrgico, porque tem sido o nosso trabalho é melhorar a saúde de Araçatuba. Nós pegamos a saúde de Araçatuba num caos, uma situação cheia de problemas. Estamos num processo que não é simples, é uma estrutura grande, mas uma melhoria já vindo desde aí do acordo com a ZAT, salesiano, melhorando a resolutividade das UBSs. E o AME cirúrgico, ele consegue não só atender a quem necessita, que isso é bom, mas falando como gestão, né? Como a gestão pública, você tem um atendimento que desafoga a Santa Casa, que é um caso. A Santa Casa é uma coisa engraçada, não é essa a palavra, mas torna um problema, porque ela vem já há vários anos já, né, em crise, atendendo uma demanda da região toda, se confunde muito com a gestão municipal. Então muitas vezes até para mim como prefeito as pessoas questionam, e é uma gestão do governo do estado, né? Mas é necessário esse investimento. Por quê? Porque a Santa Casa, ela atende a alta complexidade, ou deveria atender na sua maioria, está atendendo a média complexidade. Esses são das causas dos problemas da Santa Casa de Araçatuba. E o AME cirúrgico vem justamente para atender as demandas dia, né, que se fala, o hospital dia. Cirurgias do qual a pessoa passa e vai embora no mesmo dia, não carece de uma internação. Então são essas pequenas cirurgias que têm enchido a Santa Casa, atrapalhado ou diminuído o atendimento por número de leitos ou por número de atendimentos da alta complexidade. Então vem assim a nos ajudar em muito o AME cirúrgico. 42 milhões de investimentos. Zanata, você falou que em várias entrevistas aqui, inclusive, que a saúde é uma prioridade do seu governo. E o que já foi feito até agora? Conta pra gente. Tá. Primeira coisa, nós precisamos mudar o modelo de gestão. Vamos lembrar de algo importante que fala muito a esse respeito. A troca da OS. Era necessário. A Mahatma Gandhi era a OS que atendia todas as nossas UBSs. Foi quando nós lançamos um projeto audacioso, inovador, de trazer a Faculdade de Medicina Salesiano, que montou a ZAT, fazer essa transferência através de um termo de convênio, visto que alguns meses atrás, poucos meses depois dessa troca, estoura uma operação do GAECO por desvio de dinheiro da Mahatma Gandhi, para poder aumentar a resolutividade das UBSs. Houve muitas mudanças, há mudanças que estão ocorrendo agora, que ainda estão em processo, porque quando você melhora o atendimento nas UBSs, você tem uma diminuição da demanda nos ambientes de urgência e emergência. E diminui muito. Exemplo, Araçatuba tinha, em média, uma resolutividade de 50% nas UBSs. A cada 10 pessoas, 5 sanava. As outras não. E provavelmente iam para o pronto-socorro, ou municipal, ou da Santa Casa. Esse projeto, ele vem agora melhorar a resolutividade e tem dado efeito. Dou um exemplo numérico. Nós tínhamos, quando assumimos o governo, 800 pessoas por dia atendidas no pronto-socorro de Araçatuba. Só com a abertura 24 horas das duas UBSs, né, tanto no Moarama quanto no Moradas, caiu 200 pessoas por dia. É um resultado significativo. Nós falamos de 25% de redução na demanda. É essa a meta? Lógico que não, mas já é a prova de que nós estamos numa progressiva, contínua, para poder sanar. Nós vamos agora instalar duas, na verdade duas não, uma em cada, né?
dos raios-x nessas duas unidades. E o novo pronto-socorro vai vir com uma estrutura de ultrassom, de tomografia, de leitos, um local específico para pediatria. Então essa ampliação no atendimento ela é dupla. É aumentar a resolutividade, entendendo que nós precisamos de mais UBSs. Né? Anteontem eu fiz a visita na obra do UBS do Porto Real, extremamente importante. A alegria das pessoas é contagiante. Eu tenho um carinho muito grande lá no Porto Real. E está prevista essa previsão, né? Está mantida, perdão, essa previsão de 12 mil pessoas que serão, a região vai abranger ali o atendimento? Sim, essa vai ser uma bela de uma UBS, assim como a do Concórdia. E eu estive lá também. Só para a gente voltar rapidinho, Zanata, perdão, no pronto-socorro, a previsão é que ele fique pronto ainda este ano? Provavelmente no início do ano que vem. Entendi. Eu fui lá, a obra já está em andamento, está nas fundações, está cavando a fundação. Tá? Então, só essas duas unidades, elas vão desafogar uma grande demanda. É o número ideal? Ainda não. Tá? Nós estamos estudando e entendendo que as regiões ainda necessitam, né? Por exemplo, a região do Paquerê, para nós, é uma próxima meta de UBS. E a necessidade do aumento de equipes de saúde da família. Só que essa equipe da saúde da família, ela é uma demanda do governo federal. O município, ele faz o pedido, ele é cadastrado no governo federal, no Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde autoriza, né, a contratação dessas equipes. Então nós entendemos que entendemos não, é nítido, é matemático. Araçatuba precisa de mais 14 equipes. Então todo esse trabalho contínuo, com a melhoria do atendimento, com o início dos trabalhos da ZAT, tem gerado uma resolutividade maior, tem melhorado a qualidade, tem melhorado a humanização. Melhoramos muito, temos dados, antes da entrada e dessa mudança toda, foi feito pesquisas, não pesquisas apenas de rede, não, pelo contrário, pesquisas em loco. Muitos profissionais nossos estiveram nas UBSs sem sido anunciado e ali fizeram um planejamento, uma avaliação dos atendimentos. Como se fosse um cliente oculto ali, Isso né? mesmo, um cliente oculto. Essa pode ser a melhor expressão. Teve um impacto a mudança do horário das UBSs? Teve até porque você está falando das duas regiões mais populosas de Araçatuba. Não, eu digo das outras que passaram a funcionar até 7 horas da noite. Ah, sim, também. Por quê? Porque, entendendo que a maioria do nosso povo é trabalhador, né? Se você tem um atendimento até 7 horas da noite, você dá tranquilidade para as pessoas, não só para o período escolar, né? Quando no caso as crianças precisam de atendimento, como a maioria do nosso povo que trabalha. Então, isso faz muito sentido. Não adianta ter uma UBS aberta num horário junto com o comércio, porque a maioria das demandas não são demandas de urgência e emergência. Né? Então, essa adaptação foi muito positiva. Zanata, a gente está falando de saúde. Outro ponto que é importante, que tem muito impacto nas cidades, é a infraestrutura. As obras. No caso, a gente sabe que o ponto, né, que você pegou ali, que era um desafio, era Taveira. Aham. Como está a Taveira agora? Tá. Taveira, assim, eu estive lá, preciso voltar lá para falar com as pessoas. Para nós está sendo um grande desafio. Por quê? Porque a obra e a estrutura daquilo que foi licitado e daquilo que foi dado a ordem de serviço não era compatível. Não era compatível a obra de saneamento da Samar com a obra de pavimentação. Isso aí para nós foi uma dor de cabeça imensa. E teve que ter todo um trabalho dentro da prefeitura para poder adaptar algo técnico, tecnologia, técnico em cálculos estrutural, um assunto de engenharia, para que dentro da licitação feita pudesse se adequar o projeto. O risco era muito grande de você passar o asfalto em cima e destruir a estrutura de esgoto embaixo. Então, para nós foi assim, nós pegamos já a obra dessa forma e foi uma dor de barriga, né? Entendendo que agora é o período de obra por causa da estiagem. Isso foi sanado, tá? Tô contando essa história já resolvida. O problema do esgoto foi resolvido? Foi, porque nós tivemos que alterar o projeto, né, junto à empresa também ganhadora da licitação, porque essa mudança tem que estar em acordo com o orçamento.
ela tem que estar em acordo com a legislação, com a legalidade, né, para poder autorizar, ou poder autorizar não, para algo que faça sentido, né, dentro daquilo que foi licitado. É uma alteração técnica no modelo da obra, né? Então é até difícil eu explicar, porque é um assunto de engenharia. Sim, muito técnico. Mas da forma como estava, nós corríamos o risco de ter um segundo problema Pompeu, de afundamento. E a pergunta para a gente encerrar, Taveira, que não quer calar. E a pavimentação ali? Já se iniciou o processo já. Então teve todo ainda também a limpeza das árvores no entorno, mas o processo já começou. Deve ficar pronto quando, mais ou menos? Eu espero que isso fique pronto até o final do ano. Aí vai ser um alívio, né? Puxa vida, eu imagino pra quem esperar mora 30 ali, anos. é muito transtorno. É né? muito, lógico. Tem as casas também que sofreram, né, com a obra, quando foi feito os buracos nas vias, né, as casas antigas até com a fundação precária, mas é as casas das pessoas, das famílias, né? Nós estamos acompanhando isso junto com a Defesa Civil, né, porque essas pessoas têm e vão ser assistidas. Zanata, falando em outra herança indesejada, você já citou aí, é a Pompeu. Pompeu está sendo refeita, a Samar está cuidando dessa obra. Como que está o andamento até agora? Teve outras surpresas ou não? Na verdade, toda obra que você abre, surpresas acaba sendo uma constância, né? A obra está andando, né? Ela está cumprindo seus prazos. Tanto a prefeitura quanto a agência reguladora estão constantemente fiscalizando a obra. É uma obra necessária. Então eu sei o transtorno que cria, pode ter certeza, ele não tem nenhum gosto em fazer isso. Até algumas pessoas falam, olha, você está fazendo isso político. Eu não estaria abrindo uma avenida inteira por interesses políticos. Isso é uma loucura. Porque seria um tiro no pé, né? Lógico, só se eu fosse louco, aí até suspeitar da minha sanidade. A questão é que ela é necessária. E já foi, com essa abertura de alguns trechos, já conseguiu se descobrir ou perceber qual foi o que causou o problema ali? Na verdade, existe já uma percepção já inicial disso, que é realmente a tubulação antiga. Existe alguma dúvida ainda em relação à drenagem também, mas que a tubulação ela tem décadas e ela é inferior, inclusive, no calibre dela, né, no tamanho dela para a demanda. Tanto que você tem um lado da avenida que não é necessário. Por quê? Porque aquele lado, que seria o lado centro-bairro, que está a pista aberta, foi trocado. A tubulação que está no lado da avenida, que está fluindo, que está funcionando, que é o sentido centro-bairro, é a que vai ser instalada no sentido contrário. Então, assim, há uma certa lógica em observar o problema. E o que acontecia? Você tinha fundamentos constantes. Quando você tem uma obra dessa, que a fundação abre ali um vácuo, abre um buraco de baixo para cima, né, o perigo e o tamanho do dano é difícil até de calcular. Foram 2 caminhões que afundaram fora. Nós tivemos buracos ali que surgiram de forma espontânea. Não é porque surgiram de forma espontânea, é que simplesmente foi criando o vácuo lá dentro por causa da água. A água vai levando, a água vai movendo a fundação, e aí a própria manta asfáltica, ela não suporta isso, porque ela não é feita para suportar um vácuo, sem que haja uma estrutura por baixo dela. Então a probabilidade de você ter um carro de família, uma moto, seria um risco muito grande. Poderia né? morrer pessoas. Zanata, a gente está falando aí de 2 obras que você pegou já em andamento, precisa resolver porque elas apresentaram problemas. E obras que estão por vir, vai ter prolongamento da João Arruda Brasil? Se Deus quiser. Nós estamos trabalhando arduamente nisso. É uma obra muito cara, mas nós já estamos nos preparando para poder fazer o que nós estamos fazendo que também não tínhamos. Nós não tínhamos projetos. Como assim? Quando vai fazer uma obra ou uma cidade, ela tem que ter o projeto executivo. Uma forma mais simples, as pessoas constroem uma casa com um simples projeto, mas uma obra de infraestrutura é impossível fazer isso. E esses projetos são grandes. Esses projetos, eles não é um simples desenho ali de engenharia, ou seja, ele é arquitetônico, urbanístico, não é assim. São vários cálculos, principalmente para poder atender a questão da infraestrutura interna, que é o problema que teve na Pompeu, né? Que a tubulação toda que vai por baixo, o impacto social, o impacto ambiental. Então são projetos que chegam a custar mais de 1 milhão, só o projeto.
E nesse caso da João Arruda Brasil especificamente, ali também é uma região delicada, porque também tem córrego. Esse diálogo com a Samar dessa vez, ele vai ser mais efetivo? Ele é efetivo porque a agência reguladora hoje... Eu estou falando isso não da sua gestão, sim, né? Mas sim. no caso do Taveira e da Pompeu, a gente sabe que tinha um envolvimento da obra ali com a Samar, talvez não sei o que pode ter acontecido. A própria Samar, ela nos alegou que ela apresentou, ela não tinha sido consultada. Né? O testemunho da Samar sobre essa história de Taveira é muito ruim para o contexto todo. Né? Ele falou, olha, nós somos informados depois e quando deram ordem de serviço nós não tínhamos apresentado ainda o plano, o projeto executivo. Foi apresentado depois. Aí você pega duas coisas diferentes e tenta construir. Por isso todo o transtorno. E nós, quando assumimos, a obra já estava iniciada, cheia de problemas. Então, assim, foi um sufoco para poder... Vai sair, já resolveu, já sanou. Mas, assim, nos preocupou muito você pegar um bairro já sofrendo... passado uma obra extremamente atrasada. A gente sabe que obra gera transtorno. Para melhorar, a gente fala que piora um pouquinho. É igual reforma em casa. Vai reformar um banheiro, fazer uma reforminha já dá um trabalho. Imagina uma obra desse tamanho. Só que nessa obra especificamente, o transtorno foi muito maior do que o esperado. Você está lidando com um bairro que espera por isso há décadas. Então, as pessoas elas não têm que saber desses detalhes mesmo. E elas ficaram sem poder entrar e sair de casa. Então, olha o transtorno. Eu me imagino nessa situação do dia a dia. E nós temos que sanar, nós temos que resolver, é a nossa função. Então, no caso da João Arruda Brasil, essa parceria com a Samar vai ser de diálogo. É extremamente necessário. Primeiro, a agência reguladora hoje conta com duas pessoas técnicas, que são os dois cargos técnicos. Duas pessoas que são da área. São engenheiros especializados em saneamento. Então, essa já se torna uma grande diferença. Então, hoje... Né, o comportamento da agência melhorou muito. Por que nós estamos tendo um monte de obra em Araçatuba? Porque a agência está pressionando. Isso é profissional, né? Isso é necessário, né? Isso não é uma questão pessoal, isso é simplesmente a função de uma agência reguladora, né? Prezar, né, pelo bom atendimento dentro das medidas técnicas. Como, por exemplo, foi o caso ali da Odorim do Pereira que precisou Há quanto fechar? tempo? Não, e o Odorim ainda tem parte. Essa obra, ela é semelhante à da Pompeu, porque está trocando toda uma tubulação, tá? Desde ali da ponte até o final, vai chegar perto ao antigo Caltrem. Então essa obra começou, né, ali no início, né, da Francisco Vilela, ali no início da avenida, e ela vai até o fim, ela vai chegar até perto ao antigo Caltrem. Por quê? Porque está batendo vazamento de esgoto, porque já era inadequado para o crescimento da Zona Leste. Então, que cresceu muito pela região, né? Nós mostramos imagens aqui de esgoto vazando, mau cheiro, todo um problema, fora o problema ambiental que isso causava. Porque essa água aqui é toda no Baguaçu. Esse esgoto estava caindo no Baguaçu. Então isso foi um trabalho muito bem feito da agência reguladora junto à Samar e culminou de ser uma obra também na época necessária, né, que a empresa Tarraf fez para a prefeitura ali na Pompeu, porque havia uma tubulação irregular ali que precisava, né, ser adequada, e a empresa privada, né, com o investimento que está fazendo, topou fazer isso já estava até previsto, não foi nem na nossa gestão, e nós tínhamos duas grandes obras necessárias para fazer. Eu sei do transtorno, eu sei que as pessoas ficam irritadas, mas não tem como, nós temos que fazer, porque o transtorno de não fazer é maior. O pós-obra é excelente para a população e acaba sendo uma obra que as pessoas não veem, lógico, ela está no subsolo. Mas o transtorno de não fazê-la seria muito maior e muito mais desgastante. Então a obra continua, agora ela vai de quarteirão em quarteirão. Haverá desvios ainda, só que de uma forma mais leve, mais tranquila ali na Avenida Odorino. E necessário. Lamento, assim, as pessoas terem tido esse transtorno, mas nós não tínhamos opção e são obras necessárias. Prefeito, ainda falando sobre o diálogo, né, que eu falei sobre o diálogo com a Samar,
Você já reforçou aqui várias vezes sobre governar sem uma bancada. Aham. Como está hoje, quanto tempo, 9 meses 9 depois, quase uma gestação, né? A sua relação com os vereadores? A minha relação com os vereadores é boa. Eu sei que há um momento de atrito normal, porque esse modelo, eu garanto, eu não conheço outro lugar que faça dessa forma. Falei isso para eles, tive uma reunião com os vereadores agora, segunda-feira, tinha 8 vereadores ali, e eu falei, ó, o que nós estamos fazendo é histórico. E nós não tivemos um tutor ou um modelo a se copiar. Isso é uma proposta nossa, né? E é uma Câmara que renovou 2/3 e achei que renovou muito bem. Então há todo um relacionamento muito mais intenso, porque antigamente, eu lembro, eu fui vereador, né? A bancada nem discutia projeto e não importava se ela concordasse ou não. A bancada que existia no antigo governo e nos outros também era a ordem do voto. O vereador ia com o voto decidido pela prefeitura. Pô, que democracia é essa? Que liberdade é essa? Que representatividade é essa? Não tinha discussão. Você vai ver um detalhe, eu encontrei os meninos da Câmara esses dias, né? Encontrei o Netinho. E ele falou, pô, Zanata, você acabou com a gente. Falei, porque quando eu ganhei para prefeito, eu estava na Câmara ainda, e eu falava para toda a turma que eu me dou muito bem na Câmara, tenho muitos amigos. Falei, ó, vocês vão ver ano que vem. O negócio de acabar a sessão 8 horas da noite. Suelen, deixa eu contar um negócio para você. Ano passado, por mais absurdo que possa parecer, teve uma sessão que não durou 10 minutos. Eu fiquei com uma falta na sessão. Eu tenho uma falta lá registrada, porque eu cheguei na sessão 7h10. E já tinha acabado? Não, me fala, isso faz sentido? Tem alguma coerência nisso? Não. Então hoje, poder lidar com essa liberdade, você tem sessões que vão até 1h da manhã, porque eles debatem, porque eles discutem, porque eles têm liberdade de opinião. Lógico que isso demanda muito mais a boa política, o diálogo, a proposta. Tem coisa que um gosta, coisa que o outro não gosta. Teve gente do meu partido que já votou contra o projeto nosso. E isso foi uma crise? Não, não foi uma crise. Então é muito mais trabalhoso, mas nós temos uma Câmara muito boa. Nós temos um pessoal muito interessado, mesmo quando eles brigam comigo. E é normal, não há nenhuma anormalidade nisso. Eu falo para eles, eu não ligo de ser questionado. E a função deles é essa. Então esse processo da liberdade, entenda bem, a liberdade requer coragem, né? Requer força, requer muita personalidade, né? Requer muito compromisso. E às vezes embates. Com certeza, com certeza. Então, para muitos seria muito mais fácil ter o cabresto. Tá ali, trocou cargo, fica lutando por espaço dentro da gestão, que na verdade a gestão, a função é minha. Não, é do executivo. E aí fica quietinho, vota conforme ordem do executivo, concorde ou não. Eu já vi vereador votar contra gosto a projetos, tomando uma pancada porque está sendo extremamente incoerente para poder sustentar uma decisão, uma necessidade do executivo. Isso é péssimo. Então eu, como vereador, falo, eu não vou fazer isso. Zanata, então, pra gente encerrar, conta uma novidade pra gente, uma informação exclusiva. Eu gosto muito de entrevistar a primeira-dama, porque ela sempre traz algumas informações aqui exclusivas em primeira mão. Então, eu gostaria de aproveitar esse espaço para você também contar uma novidade aqui pra gente. Mesmo que você não possa dar os detalhes ainda, conta alguma coisa. É que assim, lembra que eu falei pra você? Falei, olha, nós estamos trabalhando muito, né, para poder gerar um desenvolvimento econômico em Araçatuba. Nós anunciamos agora a vinda do supermercado Bandeirante, onde era o Tonim, e eu vi algumas pessoas me questionarem algo que eu entendo, apesar que eu acho que isso não há nenhum mal nisso. Ah, mas cadê as indústrias? Cadê os... Assim, nós estamos trabalhando e recebendo muitas demandas e muitas empresas nos consultando. Então, provavelmente, nós teremos, né, e nós estamos trabalhando afinco para isso, o anúncio de investimentos em produção, em indústrias aqui em Araçatuba. Agora, já foi bem lembrado aqui pelo Léo, né, ontem nós tivemos a noite com o Tarcísio, ali, rodamos praticamente o dia todo, e essa é uma notícia bacana da parte do governo do estado, que é a duplicação da Eliezer
até Santo Antônio do Aracanguá. Então o projeto já está sendo desenvolvido e logo nós teremos a licitação dessa obra. Isso é extremamente importante, porque é uma via extremamente utilizada. Nós temos vários ranchos, bairros ali, moradores, né, na beira do Tietê, fora todo o contato com as cidades vizinhas. Então essa duplicação é um sonho para nós. Então essa é uma excelente notícia. Outra notícia boa, vinda de ontem também, vamos aproveitar onde está tudo fresquinho. O complexo de multiuso, 15 milhões. O que é um complexo de multiuso? Ele pode ser usado tanto para o esporte como para a cultura e social. A ideia é um local que ele seja usado pela população para esses assuntos, para que ali eles possam, tanto jovens, crianças, adultos, não importam. É um ambiente onde vai haver esportes, pode ter quadra, campo de futebol, locais para cultura, desenvolvimento cultural, uma sala para os autistas, uma sala especializada para isso. É um complexo de multiuso social. Ainda nós não temos a localização. Recebemos ontem, na verdade eu fiquei sabendo anteontem, mas ontem foi o anúncio oficial desse valor de 15 milhões. Então isso é uma notícia excelente para a cidade. Mas logo nós vamos ter outras notícias, eu vou te avisar, sim, pode ter certeza. Zanata, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Desejo sucesso na sua administração e que você volte em breve com mais notícias boas aqui pra gente. Não, terei, pode ter certeza, Célia. Obrigado. Agora são